Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26 de 12 de 2024, caminhando aí para a reta final desse ano de 2024 com muitos jogos. Hoje, jogos interessantes, depois de ontem que tivemos aí a rodada de Natal da NBA, onde as partidas são escolhidas a dedo, ou seja, só os melhores times ou mais interessantes estão em quadra. Hoje, finalmente, nós temos pontos fracos, times ruins o suficiente para a gente explorar e sermos ainda mais lucrativos. Sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha aqui. E no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, melhores jogos under, jogos perigosos para você ficar de fora em relação a pontos. Nosso radar com os melhores jogadores e times para você apostar durante a semana. Então, para você marcar ali na sua agenda, esse é o jogo que eu vou ter que ficar de olho para ser lucrativo e muito mais. Tem conteúdo extra no nosso Instagram, @sextadetrade, links na descrição, bônus de até 100% na BetWinner, do nosso grupo gratuito no WhatsApp e também do nosso canal de cortes. Confiram aqui embaixo. Comentem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, mesmo que vocês achem que a gente só fale besteira, se a gente estiver numa fase ruim, numa fase boa, não tem problema. O importante é vocês terem uma segunda opinião, e se discordam de tudo é só fazer o contrário do que a gente está falando, não tem problema. O importante aqui é deixar vocês abastecidos de informações para as partidas de hoje da NBA. Beleza? A meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha, não custa nada e vai ajudar demais. Bora começar com Pacers e Thunder. A estratégia óbvia aqui para a gente explorar os Pacers com frequência é over no principal jogador, principal pontuador de mano a mano do time adversário. Se esse time adversário for um cara de talento e com altura interessante para a posição, melhor ainda. Estamos falando aqui de um Indiana Pacers que é quase uma das 10 piores defesas da NBA, de um Indiana que é um dos 10 times mais rápidos da liga, o Oklahoma quase isso, ou seja, teremos muitas posses de bola por minuto. Também estamos falando de um Indiana Pacers que é o sexto time que mais levam os rivais à linha de lance livre em toda a NBA, o que também pode ajudar a nossa linha de pontos aqui, só que o nosso foco vai ser em um jogador. Então nós vamos aqui no jogo entre OKC e Indiana Pacers e trabalhar no over na pontuação do Shai Gilgeous-Alexander. Esperamos pelo menos 30 pontos do SGA e dá para pegar essa linha aqui pagando um pouquinho melhor no ao vivo com toda certeza. Bom, o Shai Gilgeous-Alexander conseguiu pelo menos 30 pontos em 11 dos últimos 15 jogos que fez e conseguiu também 6 dos últimos 7, números absolutamente interessantes. Ele vem de uma partida de 41 pontos e a gente também precisa destacar que no último encontro entre o Shai Gilgeous-Alexander e o Indiana Pacers, ele conseguiu completar para 30 pontos naquela oportunidade. Ele tem diversos jogos de pelo menos 30 pontos nesse último mês, o que é muito interessante, um dos principais candidatos aí, né, um dos 3, 4 ou 5 principais candidatos a serem o jogador do ano na NBA. Ele é especificamente um dos melhores mano a mano que temos na liga. Então vamos aqui em Players, vamos colocar aqui em Play Type e vamos colocar aqui no Isolation. Nós estamos falando de um Shai que é o segundo melhor jogador em pontos por jogo na isolação em toda a liga, só que em comparação com o primeiro colocado, que é o James Harden, ele tem mais de 5% de aproveitamento nos arremessos a mais, ou seja, é o jogador certo para a gente ficar de olho hoje. Ele é o jogador que mais tenta jogadas de mano a mano em toda a NBA. E por que a gente está falando sobre isso? Como eu disse para vocês, estamos falando sobre isso porque quando a gente vai aqui em Play Type e Isolation e colocamos aqui nos aspectos defensivos, o Indiana Pacers é o sexto pior aproveitamento em defesa de mano a mano de toda a NBA, e por isso o Shai pode brilhar hoje. Agora vamos falar aqui a respeito de Miami Heat e Orlando Magic. Para essa partida o nosso palpite vai ser um handicap positivo a favor do Miami Heat. O Miami Heat controlou a partida inteira no último encontro contra o Orlando Magic, mas eles tiveram um último quarto ali tenebroso, assustador, que não deve se repetir, pelo menos estatisticamente falando. Então, considerando que o Orlando Magic é dado como favorito, mesmo sem os dois principais jogadores, vamos aqui de handicap de mais 5.5 a favor do Heat, que é o que nós acreditamos que vale mais a pena. Estamos falando de um Miami que tem o Erik Spoelstra, um dos melhores treinadores da liga, um cara que vai saber, mesmo fora de casa, fazer os ajustes necessários para ferir essa equipe do Orlando Magic, sem os dois melhores jogadores e sem um dos principais reservas para hoje, beleza? Quando a gente fala aqui do Orlando Magic, nos últimos 9 jogos que eles fizeram, eles têm um desempenho bem ruim, tá? Eles mais perderam do que venceram. Eles perderam 5 jogos e venceram 4, mas essas vitórias foram por placares magros. Venceram por 4 de diferença o Philadelphia, venceram por 5 o Phoenix Suns, venceram por 7 o próprio Miami Heat, naquele último quarto que eu falei para vocês, tenebroso. Acho que teve uma diferença de quase 30 pontos favoráveis ao Orlando Magic. E venceram por 4, o Boston Celtics é de fato um time muito competitivo, a gente precisa respeitar, mas nesses 9 jogos eles só conseguiram cobrir esse handicap uma vez, em um jogo ali em que milagres aconteceram.
Quando a gente vai aqui para as estatísticas relacionadas a questões coletivas do Miami Heat e do Orlando Magic, a gente pode ver que até existe certo equilíbrio. O Orlando Magic vai ser melhor em grande maioria das estatísticas, porém a gente tem que levar em consideração que o Magic, sem os seus principais jogadores, terão números diferentes. Então, quando a gente fala aqui nos aspectos ofensivos, o Miami é um dos 10 ataques mais eficientes da liga, enquanto que o Orlando Magic é apenas o 25º, deve ser ainda pior, sem os melhores jogadores. Defensivamente, o Orlando é a terceira melhor defesa, o Miami Heat é a 10ª, quando a gente tira esse saldo a cada 100 posses de bola. Quanto um time produz atacando menos, quanto ele sofre defendendo, a gente tem o Miami Heat com o 11º melhor saldo da liga, o Orlando Magic com o 8º, mas a diferença é de 1.2 pontos positivos, que deve ser tirado hoje, nesse jogo que vai ser de ajustes. Mais do que isso, a gente pode até perder por 5 pontos de diferença, e a gente também tem um time mais saudável, já que o Magic vem, repito, sem os 2 melhores jogadores, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Wizards e Hornets. Aqui a gente tem um jogador para indicar e não poderia ser diferente, LaMelo Ball. A gente sabe que o Charlotte Hornets não é um time competitivo, não é um time que vai ter grandes momentos na temporada. Quando a gente fala de LaMelo Ball, que de fato é uma estrela, a gente entende que os grandes momentos para ele brilhar, para ele se destacar, para ele chamar a atenção, são esses. Então, por mais que a gente tenha um Wizards que cede muitas assistências, é difícil a gente acreditar que o LaMelo não vai ter volume ofensivo. Então, vamos unir as duas coisas e vamos aqui de mais de 38.5 pontos e assistências somadas do LaMelo Ball. Foi uma estratégia que a gente utilizou no grupo VIP contra esse mesmo adversário recentemente e bateu com tranquilidade. Bom, o LaMelo, quando a gente fala dessas linhas aqui de pontos mais assistências, ele superou essa marca em 5 dos últimos 7 jogos que ele fez. Contra o Washington Wizards, ele completou para 47 pontos mais assistências, o que também é muito interessante, né? Se a gente for olhar aqui os últimos 3 encontros deles, 4, né? Encontros contra esse adversário, em 3 ele conseguiu mais de 38.5 pontos mais assistências, sempre conseguindo ali pelo menos 41. No único jogo que ele ficou abaixo, ele terminou com 31, então é uma média muito interessante para ele produzir hoje. Quando a gente fala aqui de jogadores que têm a mesma posição e característica dele, né? São esses cestinhas, ao mesmo tempo que jogam na posição de armação. Os últimos 4 consecutivos, de acordo com o Betting Pros, conseguiram ser over em pontos mais assistências contra os Wizards. E também a gente tem aqui o número de 5 dos últimos 6 sendo over. Também lembrando que o Marcus Smart, nesse jogo, ele jogou como reserva, então isso fez total diferença. Alguns jogadores que não conseguiram ultrapassar essa linha recentemente contra eles, como por exemplo o Doncic, o Donovan Mitchell, foi porque o jogo ou terminou muito cedo ou porque esses jogadores não fizeram tanta questão de pontuar. Deixaram seus companheiros brilharem um pouquinho mais, soltaram a bola, porque o Wizards é um rival fraco, só que é um rival com poder de fogo suficiente para exigir que o LaMelo não tenha pouco tempo de quadra, ou seja, que ele fique dentro de quadra se o time quiser vencer, e mais do que isso, não existe um outro grande cestinha para que o LaMelo divida tantas posses assim, então ele deve ter um número alto de arremessos para a partida de hoje. Quando a gente vai aqui em defesa versus posição, para a posição de point guard, que é a posição do LaMelo, o Wizards é o time mais vazado da liga, são também o segundo que mais cede bolas de 3, e também são dos 10 que mais cedem assistências por jogo, e em relação a rebotes, eles também cedem um dos 5 maiores números. Se vocês quiserem trazer também os rebotes aqui para essa estatística do LaMelo, considero interessante, mas como eu não confio tanto na defesa dos Hornets, pode ser que eles exijam poucos erros aqui ofensivos dos Wizards e que poucas bolas sobrem. Então eu prefiro trabalhar só com pontos mais assistências, beleza? Vamos aqui para a próxima partida. Hawks e Bulls, e aqui eu tenho um palpite ousado. Para quem não gosta de trabalhar com under, é só ficar de fora, não tem problema mais. Apesar de eu entender que vai ser um jogo extremamente bem pontuado, isso eu não nego, o mercado trouxe linhas muito altas para times que recentemente fizeram jogos bem under. Então vamos colocar aqui menos de 248.5 pontos totais para a partida entre Atlanta e Chicago Bulls. E bom, por que eu acredito nisso? Quando a gente vai aqui para os jogos recentes dessas franquias, para falar a verdade, né, a gente pode observar que o Chicago Bulls teve um pequeno recuo recentemente em relação àqueles jogos extremamente bem pontuados deles. Eles ficaram bem abaixo disso contra os Bucks, contra os Celtics, não conseguiram chegar nem a 100 pontos, tá? E aqui, nessa outra partida contra os Celtics, também ficamos abaixo de 248.5 pontos com sobras. Ficamos abaixo contra os Raptors, Hornets, 76ers, e aí a gente fecha aqui esses 6 jogos consecutivos em que o Chicago Bulls não conseguiu fazer aquele jogo intenso, rápido, ofensivo, com muitos pontos que eles costumavam fazer. Então vamos fazer esse recorte aqui dos últimos 6 jogos para entender o que foi que aconteceu. O Chicago Bulls, dentro desse recorte, saiu dos 10 melhores ataques da liga por 100 posses de bola e se tornou o pior ataque da NBA nos últimos 6 jogos por 100 posses. Em contrapartida, a gente está falando de Atlanta Hawks, que também não conseguiu ser um ataque genial, tá? Eles ficaram ali entre os 10 piores também, mais especificamente foram o 5º pior ataque dentro desse recorte. E defensivamente, os times melhoraram, então as coisas inverteram. O Chicago Bulls se tornou um dos 10 melhores setores defensivos da liga, e o Atlanta se tornou a defesa de meio de tabela, eles que frequentemente estão ali entre as 10 piores. Quando a gente fala aqui a respeito dos jogos do Atlanta Hawks, tivemos um jogo muito bem pontuado aqui contra os Spurs
e contra o Memphis Grizzlies, mas foi under contra o Timberwolves, under, pelo menos em relação a essa linha, contra o próprio Memphis. Quando a gente pega aqui os 240 pontos que saíram no tempo regulamentar, a gente também foi under contra o San Antonio Spurs, ou seja, 3 jogos seguidos. E aí essa sequência sobe para 4 contra os Bucks, Knicks, e a gente fecha aqui esses últimos 5 jogos seguidos com under, mesmo enfrentando Bucks, Knicks e Memphis. Quando a gente olha aqui em relação à eficiência ofensiva dessas franquias, são times que têm um ataque muito bom, tá? O Knicks, o segundo melhor ataque da liga, Memphis, o quinto, e Bucks, quase um dos 10 melhores, e ainda assim, a gente teve aí jogos com a pontuação bem mais baixa. Então, apesar de a gente ter um jogo veloz, de defesas que são instáveis, a gente tem 2 ataques que não são tão seguros assim, principalmente recentemente, e com isso eu acho essa linha aqui um tremendo exagero, vamos de abaixo D. Ou vocês esperem no ao vivo, essa linha dá uma subidinha, e aí vocês vão colocar ali abaixo de 250,5 pontos abaixo D também, com uma odd ainda melhor. Dá para pegar com toda certeza, principalmente no último quarto em que as franquias diminuem o ritmo, cadenciam mais, gastam mais o relógio, e consequentemente o under pode ser mais possível para quem gosta de fazer trade ao vivo. O jogo entre Memphis e Raptors, a gente acredita na vitória do Memphis, não tem muito o que dizer, dos melhores mandantes da liga, contra um dos piores times da liga, mas a linha tá muito baixa, a odd tá muito baixa, e pra gente trabalhar com jogadores aqui em over do Memphis, ou então alguma pontuação total, por exemplo, a gente vai ter que esticar muito essa linha para ter algo interessante, então é um jogo no qual eu não acredito que tenha tanto valor no pré-jogo, beleza? Mas falando de Bucks e Nets e Pelicans e Rockets, aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês em 2 handicaps positivos. Os Pelicans jogam em casa contra o Houston Rockets sem o Dillon Brooks, que é um jogador importante, tá? Por mais que ele seja muito criticado, é um jogador que contribui. Vamos aqui de mais 15,5 para os Pelicans, ou seja, eles podem vencer a partida ou perder de no máximo 15 pontos de diferença, só não podem perder por 16 ou mais. E vamos aqui no Brooklyn Nets e também ousar, vamos colocar aqui um handicap positivo favorável a eles, o mais esticado possível, mais 18,5 pontos para os Nets. Eles podem vencer a partida ou perder de no máximo 18. Fecha essa odd aqui em torno de 50, que eu acho bem interessante. Odds superiores no nosso grupo VIP, que por sinal é o melhor preço do mercado, é o grupo VIP mais completo, confiram. Para quem está começando, ele é maravilhoso porque a gente não só mostra para vocês as nossas tips diárias, mas ensinamos vocês a construírem a linha de argumentação para uma tip mais segura e mais do que isso. Incentivamos vocês a aprenderem, a se desenvolverem com muitos conteúdos extras e a nossa tabelinha das melhores tips para você fazer diariamente. Você vai olhar e vai falar, pô, toda vez que esse time tiver em quadra, é isso que eu vou fazer e no médio e longo prazo vai ser lucrativo. Beleza? Vamos falar aqui dessa duplinha? Bom, o Milwaukee Bucks nos últimos 9 jogos, é verdade, foram campeões da NBA Cup, mas eles não são um time tão seguro quanto a gente esperava que uma dupla com Damian Lillard e Giannis fosse. Eles venceram de lavada recentemente o Chicago Bulls sem suas estrelas, e aí, ponto positivo para eles, mas de resto, eles perderam ou venceram por uma diferença muito abaixo do que deveriam. No caso aqui, eles não conseguiram cobrir esse handicap quando a gente pega esse recorte dos últimos 9 jogos em nenhuma oportunidade, a não ser nesse confronto aqui contra o próprio Chicago Bulls, ou seja, em 8 dos últimos 9 jogos eles não cobriram esse handicap. Inclusive, não conseguiram cobrir contra o próprio Brooklyn Nets, que deu trabalho para eles e só perderam por 5 pontos de diferença. Quando a gente dá uma olhada aqui nas escalações, é verdade que o Brooklyn Nets não conta mais com Dennis Schroeder, mas ainda assim, com Ben Simmons em quadra, ele quer dúvida para hoje, então a gente precisa que ele jogue. A gente pode ter boas chances aqui. O Lillard e o Giannis estão vindo de lesão, e mais do que isso, de uma sequência longa de jogos, porque eles jogaram a mais por conta da NBA Cup. Caso eles não estejam disponíveis, melhor ainda para essa nossa tip. Essa é a tip menos segura do dia, eu admito para vocês, mas ainda assim eu acho que tem tremendo valor, já que o Brooklyn Nets é um time que cobre muito bem os handicaps contra os seus adversários. Recentemente, eles estão procurando aqui uma adaptação melhor sem o Dennis Schroeder, mas nos últimos 6 confrontos aqui contra o Milwaukee Bucks, eles conseguiram cobrir esse handicap em 80% desses encontros, só não cobriram aqui nessa partida do dia 27/12 de 2023. E por mais que eles tenham perdido a maioria dos jogos recentes que eles fizeram, eles cobriram esse handicap contra o Magic, cobriram também contra o Pacers, já que eles venceram a partida. O próprio Bucks, eles conseguiram ali cobrir contra o Memphis Grizzlies, porque 18,5 pontos de fato é muita coisa. Cobriram contra os Raptors, contra o Utah Jazz e também eles cobriram contra o Miami Heat, ou seja, nos últimos 8 jogos eles só não cobriram esse handicap em 2. No caso, contra o Cleveland Cavaliers e também contra o Chicago Bulls. Mas aqui tentando entender como a equipe do Brooklyn Nets pode parar a equipe dos Bucks, que tem um ataque muito bom, tá? Aqui em Playtype, vamos para Pick and Roll Ball Handler, que é uma jogada na qual ali na duplinha Lillard e Giannis,
os Bucks têm uma eficiência muito boa. Eles são o 5º time com melhor aproveitamento nessa jogada na liga. Porém, o Brooklyn Nets é o 7º time que melhor defende esse tipo de jogada quando tentada contra eles. Quando a gente vai aqui pro Pick and Roll Man, que é a mesma jogada, só que a conexão é feita do Lillard, para que o Giannis pontue, a gente tá falando aqui de uma jogada na qual os Bucks é o 4º melhor em pontos por jogo na liga. E quando a gente fala aqui dos aspectos defensivos, mais uma vez, a equipe dos Nets está entre os 10 times que melhor defendem esse tipo de jogada. Então, assim, com Ben Simmons em quadra, um ótimo defensor para cima do Lillard, a gente pode minar a principal jogada, as duas principais jogadas dos Bucks e jogar a responsabilidade para os companheiros da equipe do camisa 0 e do camisa 34. Então a gente pode aqui deixar o jogo um pouquinho mais igual e com essa vantagem de mais 18.5, acredito que a gente tenha boas chances hoje, beleza? Mas agora falando de Pelicans e Rockets, o Pelicans joga sem o Zion, já estão acostumados, e sem o Ingram, eles estão numa sequência longa, tá? Sem esses jogadores, então já deu para eles se adaptarem. Geralmente, a gente precisa respeitar um pouco mais o mando de quadra, apesar da gente entender que os Pelicans são ruins nessa temporada. Eles vêm sendo terríveis, isso daí não dá para negar, mas eles venceram 2 dos últimos 3 encontros. A gente também tá falando de um Pelicans, que o último jogo deles foi lá no dia 22, jogaram prorrogação, é verdade, mas cobriram esse handicap e levaram o Nuggets para prorrogação. E o Houston Rockets recentemente vem numa sequência espetacular, mas eles não cobriram esse handicap contra o Thunder porque perderam, venceram por 1 de diferença o Warriors, não cobriram contra os Clippers, perderam para os Warriors, Kings e também não conseguiram cobrir esse handicap contra os Raptors e contra os Hornets, ou seja, em 7 dos últimos 8 jogos eles não conseguiram cobrir esse handicap, só cobrindo exatamente contra os Pelicans, mas hoje os Pelicans jogam como mandante, eles ainda têm CJ McCollum, Trey Murphy, Herb Jones e também o DeJounte Murray, além de ser o pivô titular, seja o Tyson, seja o Ives Smith, dá sim para eles serem competitivos. Os Rockets são favoritos? São, muito, mas eu prefiro esse handicap positivo a favor dos Pelicans do que me arriscar na vitória simples de um Rockets pagando apenas 1,32. Agora, se vocês acreditam na vitória dos Rockets e querem colocar um handicap de menos 2.5, menos 3.5, vai estar pagando em torno de 50, eu acho interessante, mas eu prefiro operar aqui com esse handicap positivo porque os números dizem que ele faz mais sentido. O Pelicans, por pior que eles tenham sido recentemente, se a gente for pegar aqui os últimos 9 jogos, 1 vitória e 8 derrotas, eles cobriram esse handicap contra o Denver Nuggets, contra o New York Knicks, cobriram também contra o Indiana Pacers, Sacramento, San Antonio Spurs, OKC e também contra o Atlanta Hawks, ou seja, eles conseguiram cobrir esse handicap em 8 dos últimos 9 jogos, o que também é bem interessante para essa nossa equipe. Beleza? Então, pessoal, vamos finalizar aqui o nosso vídeo com palpite entre Utah Jazz e Portland Trail Blazers, partida que acontece na virada da madrugada. 2 times ruins em quadra, tá? Defesas péssimas, times que vêm jogando num ritmo razoavelmente alto ou alto, que é o caso aqui da equipe do Utah Jazz, e a gente tem aqui uma linha bem baixa, tá? As duas defesas são ruins, então alguma delas vai estourar, vai falhar, e a gente deve ter aqui pelo menos um time puxando essa linha de pontos para cima. Vamos de acima de 222.5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação: o Utah Jazz nos últimos 8 jogos, a gente conseguiu superar essa marca contra o Cleveland, Detroit, Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, o próprio Portland Trail Blazers e também contra o OKC, ou seja, em 7 dos últimos 8 jogos que fizeram. Quando a gente olha aqui para os aspectos defensivos dessas franquias, estamos falando aqui de 2 das 4 piores defesas da NBA, só que talento ofensivo individual esses times têm. Jeremy Grant, Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, Anthony Simons, entre outros jogadores, então dá sim para um ferir o outro, considerando que as defesas são péssimas. Os ataques também não são grande coisa, mas a gente ainda está falando de 2 times que são muito expostos. O rebote defensivo do Portland Trail Blazers é o pior da NBA, ou seja, o Jazz pode conseguir alguns pontos de segunda chance hoje, e a gente também está falando aqui de um time que joga no ritmo alto, quase um dos 10 mais rápidos da NBA, o Portland também está quase entre os 10 mais rápidos. Se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 10 jogos, a característica do Blazers mudou bastante, tá? Eles começaram a jogar um basquete um pouquinho mais lento, tudo, só que a defesa deles continuou ruim, e aí esses 2 times se tornaram as 2 piores defesas da NBA. Quando a gente tá aqui nos jogos mais recentes do Portland Trail Blazers, mais especificamente os últimos 10, esse overtime não aconteceu contra o Sacramento Kings e também contra os Los Angeles Lakers, de resto ele foi possível em todas as partidas, claro, geralmente porque o rival deles pontuou muito bem, mas acredito que contra a defesa tão frágil, pelo menos na casa dos 100 pontos hoje em casa mais uma vez, eles devem chegar e por mais que viessem fazer 141 mais uma vez, a gente deve ter mais de 222.5 somados. Palpite para 15 e exclusivo lá no nosso grupo VIP. Quero que vocês deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo naquele seu grupo que gosta de fazer uma fezinha, e não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP sem compromisso, mandem mensagem no WhatsApp, entendam lá o nosso plano, os nossos benefícios e vejam se vale a pena para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!